Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos para mais um culto ao nosso Deus. Neste momento também nós vamos fazer mais um louvor e palavra. Nós vamos cantando, louvando ao Senhor e meditando na sua palavra, conforme a temática de cada louvor aqui. Eu te convido agora a fechar os olhos, vamos orar. Faça deste momento um momento de comunhão com Deus. Eleve sua alma ao Senhor, concentre-se na adoração, elimine toda a distração do seu coração, do seu pensamento. Agora é o momento de prestarmos culto ao Deus único e verdadeiro. Amém? Vamos orar então. Pai querido, te agradecemos, Pai, por mais uma quinta-feira. Hoje também estamos aqui reunidos em Teu nome mais uma vez. Convida para podermos te louvar. Que tudo que há em nós, Senhor, possa te louvar e possa bendizer o Teu nome. Todo o nosso corpo, alma, coração, mente possa estar voltados para Ti. Neste momento, Senhor, inspira cada um dos nossos irmãos para que louvem e adorem de todo o seu coração. Nos ajuda pelo Teu Santo Espírito para que possamos viver cada dia mais compreendendo qual é a Sua boa vontade sobre nós. E não apenas compreendendo, mas vivendo a Tua palavra, vivendo a Sua vontade. Que o Senhor possa estender sua graça, o seu amor, o seu perdão. Nos ajude, Senhor, a sermos cada dia mais santos, puros, conforme a Ti, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Neste momento, aceita a nossa singela adoração. Em nome do Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém. Irmãos, vamos cantar aquele corinho bem antigo, que é o texto de Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Yeah.
um texto que faz parte do Sermão do Monte, uma série de ensinamentos que Jesus fez, ensinamentos do reino de Deus, ensinamentos da sua palavra. E ele ensina no Mateus 6, eu vou ler do 25 ao 33, aquele texto que nós já conhecemos sobre não andarmos ansiosos com as preocupações da vida, porque o Pai sabe que necessitamos de todas as coisas. Mas vamos ler um pouco e meditar, entender claramente do que se trata esse buscar primeiro, porque muitas vezes esse texto é mal interpretado. Vamos lá, irmãos, do 6, 25 ao 33 de Mateus. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. E aí nós terminamos esse ensinamento de Cristo com relação às preocupações da vida, como o texto que cantamos agora. Buscar primeiro o reino de Deus e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O que muitas vezes as pessoas fazem, as igrejas ou pregadores, é adequar um texto bíblico para satisfazer um contexto do seu interesse, né? Então, quando as pessoas estão buscando algo grandioso, uma grande bênção, tem muita gente que pega esse versículo isolado do Mateus 6,33 e diz assim: busca primeiro a Deus e Ele vai te dar todas as demais coisas, né? Aí vai o cidadão ou a cidadã, deposita uma grande oferta, vai ao grande culto, na esperança de que, buscando a Deus assim em primeiro lugar, Ele terá sua bênção, o desejo do seu coração atendido. Mas, irmãos, uma coisa que acho que os irmãos já entenderam e já aprenderam durante as EBDs e inúmeras pregações, é que a palavra de Deus é um sistema. Nós devemos interpretar sistemicamente, como um todo. Não podemos pegar um versículo e trazer uma interpretação favorável àquilo que a gente quer ouvir. A gente tem que entender em que momento, em que contexto Jesus disse esse versículo em especial. E por isso que eu comecei lendo do 25 para frente, até chegarmos nesse versículo 33. E do 25, Jesus fala o quê? Que nós não devemos nos preocupar com as nossas necessidades básicas. E Jesus traz alguns exemplos do que seriam as necessidades básicas do ser humano. Comida, bebida, né? Ou seja, comer o alimento, o pão e a água. O pão e a água e vestimentas. Ou seja, aquilo que é básico para nós vivermos dignamente, vivermos honestamente. E então o próprio Jesus dá o exemplo dos lírios do campo, das aves do céu, que num sistema perfeito que Deus criou, funcionam corretamente, funcionam apropriadamente. As aves não plantam, não colhem, mas têm seu alimento garantido. Né? Os lírios do campo simplesmente atendem à vontade criacional de Deus e tem ali uma vestimenta linda, maravilhosa, que nem Salomão em toda a sua glória pôde se vestir dessa forma.
O que Jesus está nos ensinando aqui, irmãos, obviamente, não é, fiquem tranquilos de braços cruzados, que se você tem Deus, Deus vai te dar as coisas e tudo vai cair do céu. Esse é o perigo. Porque as aves não plantam, não colhem, nós também não precisamos trabalhar. Não. Mas em outras partes da Bíblia nos ensina que nós devemos sim trabalhar e comer do nosso fruto do trabalho. Que isso é digno, que isso é honesto, que isso glorifica a Deus, né? Então, por isso o perigo de a gente pegar um versículo isolado e interpretar a nossa maneira. Mas o foco que eu quero dar nesse texto, irmãos, é que o versículo 33 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não é em todas as demais coisas. Aqui é muito claro, todas essas coisas. E que essas coisas são? São justamente as nossas necessidades fundamentais. Então, dizer que esse versículo se eu buscar a Deus, Ele vai me dar todas as bênçãos que eu quero. Se eu buscar a Deus, Ele vai me acrescentar todas as coisas que eu gostaria de ter, é mentira. Jesus nunca disse isso. E nós não podemos colocar palavras na boca de Jesus que Ele nunca disse. Ele veio dissertando sobre acumular tesouros no céu e não na terra, onde as traças corroem. Vamos investir no reino de Deus, que é onde está a nossa eternidade. E depois, em seguida, ele fala, então, busca primeiro a Deus. Porque se você busca a Deus, essas coisas da vida, essas coisas do mundo que vocês precisam para viver dignamente, o Pai vai suprir. É no sentido realmente de Deus proverá. Se você vive uma vida de fé, uma vida cristã correta, uma vida de obediência à palavra de Deus, o Senhor vai abençoar nas nossas necessidades básicas e fundamentais. Porque o Pai cuida das aves, o Pai cuida dos lírios, porque Ele não haveria de cuidar de nós que somos seus filhos, não apenas uma criação simples, mas os seus filhos. Então, de novo, esse versículo fala que Deus vai acrescentar para aqueles que são dele, que amam a Deus de coração, que priorizam as coisas do reino, que acumulam tesouros no céu. Ele vai dar o quê? Ele vai acrescentar essas coisas que estão nos versículos anteriores. Olha só que é igual aquele versículo, né, irmãos? Tudo posso naquele que me fortalece. Aí vem um monte de crente com síndrome do super-homem, né? Posso qualquer coisa porque tenho Deus. Mas não é nesse sentido. Se a gente lê os versículos anteriores, Paulo fala de todo o sofrimento em nome do Evangelho. Então ele fala que tudo isso ele pode suportar por causa do Evangelho. Por causa daquele que nos fortalece. Aqui é a mesma coisa. O que Deus vai nos acrescentar é justamente o seu cuidado diário. Não deixar que nos falte o pão de cada dia. Não deixar que nos falte a porção do seu Santo Espírito. Não deixar que nos falte o ensinamento da palavra, o alimento espiritual. E não deixar que nos falte nada, né? Que os irmãos viram nessa pandemia, como tantas pessoas sofreram, como tantas pessoas ficaram desamparadas, desesperadas. Mas nós passamos por essa pandemia e continuamos passando na graça e na força e no cuidado do nosso Senhor Deus. Essa é a promessa de Deus, promessa de Jesus se cumprindo em nossa vida. Amém? Então, com relação a esse primeiro louvor, vou deixar mais um versículo com os irmãos. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 a 7. Bateu aquela ansiedade com as coisas da vida, com as coisas da terra. Olha se a gente tivesse essa ansiedade com as coisas dos céus, hein? Se a gente se preocupasse nesse nível com as coisas de Deus. Mas bateu essa preocupação? Lembra, ore, confia. Apresente o seu pedido a Deus. Então a paz de Deus, que ultrapassa qualquer entendimento, ou seja, que não se pode explicar, guardará o seu coração de não confiar, guardará o seu coração de duvidar de Deus, guardará a sua alma para o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos continuar louvando, vamos agora louvar Se Não For ao Senhor,
que é praticamente o Salmo 124, essa canção também, que é praticamente o Salmo 124. Ele tem uma letra muito bonita, que diz que se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, que nos livrou do passarinheiro, dos laços do caçador, né? E hoje nossa alma voa livre porque o Senhor nos resgatou da morte, desse caçador que era o diabo, né? O império das trevas. Hoje nós somos livres, livres para adorar. Vamos adorar a Deus. Se não for o Senhor, se não for o Senhor, se não for o Senhor dos exércitos, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens contra nós se levantaram, o inimigo em sua ira nos teria consumido, nossa alma por completo destruído. Mas Deus nos livrou, libertou-nos como um pássaro que escapa das garras de um caçador. Todo laço foi quebrado, nossa alma voa livre, o Senhor é o nosso auxílio. Se não for o Senhor, se não for o Senhor, se não for o Senhor dos exércitos, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens contra nós se levantaram, o inimigo em sua ira nos teria consumido, nossa alma por completo destruído. Mas Deus nos livrou, libertou-nos como um pássaro que estava nas garras de um caçador. Todo laço foi quebrado, nossa alma voa livre, o Senhor é o nosso auxílio. Se não for o Senhor, se não for o Senhor, se não for o Senhor dos exércitos. Amém! Irmãos, os irmãos perceberam a letra dessa canção? É como se nós dessemos aquele ufa, né? Se não fosse o Senhor, por tudo que Ele fez na minha vida, ter me resgatado das garras do caçador, como seria a nossa vida? E aí eu gosto sempre de provocar a nossa reflexão no sentido de imaginar como seria a nossa vida hoje sem Deus. E muito pior, como seria a nossa eternidade sem Deus e separados de Deus para sempre. Deus nos livrou de uma condenação, irmãos, que não era simplesmente uma prisão perpétua aqui na terra, uma execução, né? Uma execução por eletrocutamento, por enforcamento. Não, irmãos, Deus nos livrou de uma condenação do fogo eterno do inferno, que era certo, era um destino certo para cada um de nós. Ele nos livrou disso. Quando nós pensamos e imaginamos do que nós somos libertos, nosso coração só tende a transbordar de gratidão. Esse
esse louvor, ele faz parte do Salmo 124. Eu quero ler com os irmãos para a gente aprofundar um pouco mais essa reflexão. O Salmo 124 diz assim: se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o repita. Se o Senhor não estivesse do nosso lado quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse salmo é um salmo de Davi e muito provavelmente ele está se lembrando de alguma batalha, alguma guerra de inimigos de Israel contra Israel. E um momento em que claramente Deus esteve do lado de Israel, libertando o seu povo, dando vitória ao seu povo, evitando que os inimigos dilacerassem as pessoas, que prendessem as pessoas, levassem cativos as pessoas de Israel. Mas esse salmo ele é completamente aplicável na esfera espiritual. O nosso inimigo é Satanás. Nosso inimigo não são as pessoas, irmãos. Nosso inimigo é o diabo. Nosso inimigo é aquele que é inimigo de Deus, inimigo do nosso Pai, que é Satanás. E ele coloca o tempo todo armadilhas ao redor do povo de Deus. Ele coloca laços de passarinheiro. Ele quer nos amarrar. Como diz a palavra, ele vem para matar, roubar e destruir. Essa é a finalidade, o objetivo, o propósito de Satanás. Porque ele também já sabe que está condenado. Então, ele não quer ir sozinho. Ele quer levar o máximo de pessoas possível com ele. Para que sejam destruídos com ele. Mas aqui nós sabemos que o Senhor de Israel, Deus de Israel, está do nosso lado. E Ele, sendo o nosso socorro, Ele nos faz o quê? Ele nos liberta, Ele não nos entrega na mão do nosso inimigo. Pelo contrário, com seu alto preço, representado pelo seu sangue, Ele vem e compra cada um de nós, nos liberta desse passarinheiro. E hoje nossa alma voa livre para podermos adorar a Deus, para podermos viver a eternidade com Deus. Quando bater aquele desânimo, irmãos, quando bater aquela ingratidão, quando bater aquela queixa, leia Salmo 124, ou lembre-se desse louvor. Calma, se não fosse o Senhor na minha vida, como estaria a minha vida hoje? Eu não posso dizer exatamente como seria a sua vida hoje, mas eu posso dizer uma informação que, sem dúvida, é correta. Você estaria vivendo uma vida sem sentido, uma vida sem propósito. Uma vida sem paz, uma vida sem esperança da vida eterna. Sua vida se limitaria apenas a este mundo. E como diz 1 Coríntios 15, você seria o mais infeliz de todos os homens, porque não teria essa esperança do amanhã, baseada em um Deus que vive, em um Deus que resgata, em um Deus que liberta. Se não fosse o Senhor, que Ipe o repita, se não fosse o Senhor na nossa vida, nós não teríamos suportado, irmãos, o peso do pecado. Nós não teríamos conseguido vencer. Nós não teríamos conseguido chegar ao nosso Deus. Viveríamos uma vida infeliz. E com certeza, nas trevas, sendo escravos do pecado. E hoje nós somos um povo abençoado por causa do Senhor. Amém? Vamos cantar o nosso próximo louvor. Eu te busco, te procuro, ó Deus. Detalhe para uma frase: no silêncio tu estás. Já já vamos falar sobre isso. Cante comigo, com alegria. No silêncio tu estás.
Te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. E aí essa canção diz, ela representa, ela expressa essa ansiedade de buscar a Deus, de estar com Deus, de querer tocar nas vestes de Deus, né, do Senhor, metaforicamente falando, de querer estar na presença de Deus, de ouvir a sua voz. Foi só uma canção ou você de fato está com esse coração disposto a buscar a Deus? O texto, né, de Jeremias 29, 13 e 14 diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o seu coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Irmãos, nosso Deus não é um Deus, né, como um ser humano qualquer, que quando a gente chama ele tem que vir, quando a gente invoca ele tem que aparecer. Ele não tem nenhuma obrigação de fazer isso. Aliás, ele não tem nenhuma necessidade de ouvir as suas criaturas. Criaturas, inclusive, vis, né? Que somos nós. Ele não tem nenhuma obrigação, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Deus dono do universo. E esse versículo, as pessoas também só param no 13. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Mas eu gostaria de enfatizar o versículo 14, que diz assim: eu me deixarei ser encontrado por vocês. Aqui mostra claramente a graça de Deus. Eu vou dar a graça a vocês de poderem me achar, de poderem falar comigo, de poderem me buscar. Porque na verdade vocês não sequer têm capacidade para isso, sequer têm merecimento para isso. Vocês não são dignos de falar comigo. Vocês não são dignos de estarem comigo, buscar a minha face. Mas eu me deixarei ser encontrado por vocês. Isso é graça sobre graça. Toda vez que você orar, toda vez que você chamar e clamar por Deus, Ele responde dessa forma. Se você me buscar de todo o coração, espero que os irmãos nesta noite estejam louvando a Deus de coração e buscando a face de Deus de coração, então Deus garante: vocês me procurarão desta forma e me acharão. Vocês vão me achar por um único motivo, não porque a oração de vocês é forte, não porque vocês são muito bons, vocês são merecedores de mim, mas porque eu me deixarei ser encontrado por vocês. Irmãos, quão gratificante é saber que quando nós, simples seres humanos e pecadores, buscamos a esse Deus perfeito, Ele faz questão de se inclinar para nos ouvir.
Ele faz questão de, neste momento, se inclinar para receber o nosso louvor, que é tão imperfeito e tão pequeno. É porque Ele se deixa ser louvado por nós. Ele se deixa ser encontrado por nós. Ele permite, pela grandeza da sua misericórdia, pela grandeza da sua bondade, que nós falemos com Ele, que nos aproximemos dEle, apesar do que somos e apesar do que Ele é. E neste momento, quando a gente cantou, eu te busco e no silêncio tu estás. O autor dessa canção, não sei se ele pensou, né? Mas quando eu canto esse trecho, lembro da história de Elias no Monte Horebe. Elias, depois que fez todo aquele milagre, mostrou aquele milagre diante de Israel, de cair o fogo do céu na batalha contra os profetas de Baal. Depois que tudo isso acontece, ele é perseguido duramente pela rainha Jezabel. Ele é caçado para ser morto. Então ele foge para o monte. E nessa jornada, né, tem todo um processo ali, ele é alimentado por corvos e tal. Deus fala, levanta e caminha, vai até o monte. E ele vai até o Monte Horebe, que é o monte de Deus. E lá ele tem um encontro com Deus de uma forma muito estranha. Ele está lá todo desanimado, dentro de uma caverna, e o Senhor pergunta, o que você está fazendo aí, Elias? Saia, venha para fora que eu vou falar com você. Aqui tem um grande segredo. Às vezes nós estamos envoltos nas nossas preocupações, nas nossas angústias, nas nossas limitações, dentro dessa caverna que nos impede de ouvirmos a Deus, e Deus nos ordena, saia disso, saia desse ambiente que te sufoca, saia desse pensamento humano, saia dessa falta de fé, saia desse desânimo, saia desses pensamentos que te levam para longe de mim, que não fazem você me ver, saia desse monte de pecado que você vive imerso, venha para fora, se coloca no monte de Deus que eu vou falar com você. E então Elias sai da caverna, e Deus fala assim, eu vou passar diante de você. Eu vou passar com toda a minha glória diante de você. Então a Bíblia fala, está em 1 Reis 19, essa história. Depois os irmãos podem ler com calma. Leiam, né? Sejam curiosos, leiam como de fato foi essa história. Porque eu estou contando aqui de uma forma sintetizada. Então veio um vento muito forte que esmigalhava as rochas. Os irmãos imaginam a força de um vento para quebrar e esmiuçar rocha? Então Elias ficou apavorado. Mas o versículo diz, mas o Senhor não estava no vento. E depois veio um grande terremoto que abalou todo o monte. Mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio fogo que queimou ali, que ardeu em todo lugar. Mas o Senhor também não estava no fogo. E então depois desse vento tão forte, depois desse terremoto, depois desse fogo, a Bíblia fala que veio uma brisa suave, trazendo um silêncio. E o Senhor estava ali. E o Senhor começa a falar com Elias. Começa a dar força a Elias, começa a alimentar Elias espiritualmente, para que ele ainda siga a jornada de profeta que ele tinha que cumprir. O que simboliza essa história, irmãos? Depois que nós saímos da nossa caverna, a caverna do pecado, a caverna das trevas, a caverna da ingratidão, a caverna da rebeldia, a caverna da desobediência, a caverna da ansiedade, dos problemas, e nos colocamos diante do Senhor. Às vezes queremos buscar o Senhor em coisas grandiosas, coisas barulhentas, grandes milagres, esperamos que o Senhor esteja em grandes acontecimentos. Mas a verdade é que o Senhor estava no silêncio, numa brisa suave. Sim, nosso Deus pode se manifestar de várias formas. Ele pode se manifestar como uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem, como uma sarça ardente. Ele pode, como diz Salmo, se manifestar como uma voz que troveja sobre as águas. Mas também o nosso Deus se manifesta no nosso coração como um Espírito Santo, que gentilmente, que suavemente, no meditar do silêncio, ele fala, filho, você precisa corrigir isso. Filho, você precisa melhorar aquilo. Filho, quero falar com você sobre tais coisas.
Invoquem-me e eu anunciarei a vocês coisas grandiosas que vocês sequer imaginam. O nosso Deus tanto é um Deus do grande milagre, quanto um Deus do silêncio, que fala ao nosso coração pela sua palavra, no nosso meditar. Se a sua vida neste momento está turbulenta, se a sua vida está um terremoto, está um vendaval, se a sua vida está assim, parece que está tudo queimando em fogo, uma bagunça, ajeite o seu coração, leia a palavra, ouça a palavra, louve a Deus e no silêncio, no meditar do seu coração, o Senhor fala com você. E aí você busca Deus de todo o seu coração e Ele se deixará ser achado por você. Que nesta noite cada um dos irmãos tenha esse encontro verdadeiro com Deus. Que nesta noite cada um dos irmãos tenha realmente essa voz em silêncio, vindo ao coração, indicando o caminho a seguir, indicando o pecado a se arrepender, indicando a vontade clara dele na sua vida. Que você não saia deste culto, não termine este culto sem ter tido o encontro com Deus nesse Monte Horebe, no Monte do Senhor. Amém? Vamos agora cantar por último, Tua Graça Me Basta. Essa canção muito bonita, que também refere-se a um texto de 2 Coríntios, numa conversa de Paulo com Deus. Já vamos falar sobre isso também. Vamos cantar. Cada letra dessa música medite, porque nos momentos mais difíceis e improváveis, a graça de Deus nos basta. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e a cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda o meu coração. Ouça o som que flui da minha adoração. Suba perante ti este sincero amor. Seja a expressão de todo o meu louvor. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta sempre. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e a cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me,
glória a cada instante. Tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Amém. Irmãos, 2 Coríntios 12 diz assim, que Paulo estava com um espinho na carne. Paulo, ele tinha sido muito agraciado por Deus, né? Ele tinha recebido revelações muito grandiosas em sua vida, que ele não podia falar, porque eram grandiosas demais. E Deus não permitiu que ele falasse, mas Deus mostrou coisas grandiosas para ele. É algo que eu quero chegar no céu e perguntar para Paulo, o que o Senhor te mostrou, né? Mas ele fala, e para que eu não me engrandecesse com essas revelações, para que eu não me tornasse soberbo e arrogante, altivo, com a grandeza dessas revelações, o Senhor permitiu que Satanás colocasse um espinho na minha carne. Aqui tem muitas especulações de que ele tinha alguma enfermidade física, né? Talvez alguma coisa a ver com os olhos, porque ele foi cegado, né? Quando ele teve um encontro com Jesus no caminho para Damasco, mas são só especulações. Paulo não fala exatamente qual era o problema que ele tinha na carne, era algo físico, isso a gente sabe, porque diz que é um espinho na carne. E diz Paulo que então orou ao Senhor 3 vezes, pedindo que o Senhor tirasse isso dele, porque era algo que afligia o seu corpo, algo que deixava ele desconfortável, algo que muitas vezes enfraquecia o seu corpo. Então, neste momento, Paulo fala como Deus lhe respondeu. Mas ele me disse, Deus, minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo diz, por isso eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, eu regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Irmãos, é claro que eu não posso ter a pretensão de me comparar a Paulo, né? Esse grande homem de Deus, o grande apóstolo, que foi um servo muito, muito usado pelo nosso Deus. Mas eu tive uma experiência, não uma, mas várias experiências nesse sentido. Parece que o Senhor Deus adota essa resposta padrão sobre nós. Várias vezes nas minhas aflições, nos momentos difíceis da minha vida, inclusive físicos, eu pedi ao Senhor, Senhor, afasta de mim esse espinho na carne, porque eu também tenho meu espinho na carne, né? É algo que eu luto, enfrento todos os dias. Aí eu falava para o Senhor, Senhor, me afasta isso, porque imagino como Paulo se sentia. Seria tão mais fácil servir a Deus, seria tão mais fácil tocar a minha vida, o meu dia a dia. E o nosso argumento seria tão mais fácil fazer coisas para te glorificar se eu não tivesse esse espinho na carne. Porque sim, esse espinho me dificulta, esse espinho me enfraquece, esse espinho me atrapalha, esse espinho me desanima. E tem dias que a gente lida bem, mas tem dias que a gente não sabe lidar, porque é muito difícil, é muito pesado. Não me lembro se eu pedi a Deus 3 vezes, mas não foi uma vez, com certeza, foram várias vezes. E o Senhor claramente respondeu ao meu coração, pela sua palavra, a minha graça te basta. Nessa canção aqui, esse espinho na carne pode representar as noites mais sombrias da nossa vida. Esse espinho na carne pode representar aquele momento em que nos sentimos na escuridão, onde tudo parece que não vai ter solução ou que é desesperador. Esse espinho pode ser aquela madrugada fria em que você se sente sozinho. Esse espinho na carne pode ser a solidão da estrada. Esse espinho na carne pode ser um vento incessante. É aquela tribulação atrás de tribulação. Aquela dificuldade atrás de dificuldade que parece querer nos derrubar. Pode ser a imensidão do mundo, desafios tão grandes que a gente precisa enfrentar. Né? Coisas grandiosas que Deus coloca e a gente não sabe como fazer ou como começar.
ou pode ser o abismo mais profundo da nossa alma. Mas em todas elas, tua graça me basta. Irmãos, esse versículo, ele deixa muito claro. Porque o Senhor muitas vezes nos permite viver esses espinhos em nossa vida. Porque nitidamente, quando nos tornamos fracos, é que o poder de Deus fica evidente. Fica claro, porque o nosso argumento é assim, né? Imagino que naquele momento Paulo também tivesse esse argumento. Senhor, eu poderia te glorificar mais, eu poderia trabalhar melhor na sua obra se eu não tivesse esse espinho na carne. Mas Deus fala, não, eu quero que você com esse espinho na carne me glorifique mais e faça a minha obra com excelência, para mostrar para todos que você não está fazendo com sua força humana, que você está fazendo com o meu poder, com o poder que eu coloco em você, com o poder que repousa sobre você. Aí sim eu sou glorificado, porque evidentemente, manifestamente ou claramente não é você quem está fazendo, porque você não seria capaz, você é fraco. E é por isso que Paulo fala, eu tenho que me alegrar nas minhas fraquezas, porque na minha fraqueza é que o Senhor cresce, é que o Senhor aparece, é que o Senhor é glorificado. E muitas vezes nos meus momentos de noites sombrias, escuridão da alma, do espinho na carne, eu me via realmente fazendo obra de Deus, fazendo coisas para o Senhor, além das minhas forças. Aqui é um momento em que eu realmente estou compartilhando com os irmãos um testemunho. Então, depois que eu realizava, depois que eu fazia a obra, eu olhava para trás e pensava, realmente não fui eu que fiz. Não foi um talento meu, não foi capacidade minha, não foi algo da minha parte, mas foi Deus que me usou para a sua glória. É o poder de Deus que na minha fraqueza me usou para o seu louvor. E é isso que o Senhor nos fala nesta noite, irmãos. Não importa qual é a situação, os desafios, a dificuldade que você enfrenta, a graça de Deus sempre será suficiente para você. Nós não teríamos como pedir qualquer coisa para o nosso Deus, nós não teremos como pedir acréscimos, porque a graça de Deus já é muito grande sobre a nossa vida. Nós não merecemos nada, nós não pedimos nada, nós não conhecemos a Deus e Ele nos amou. Por isso que Ele fala, minha graça é grande na sua vida, não precisa você ficar querendo melhorar suas fraquezas, porque eu quero que você diminua e que eu cresça. Vamos deixar muito claro, irmãos, quando nós somos uma igreja que servidora, né? Nossa igreja, 90% dos irmãos servem a Deus, assim, de fato, na obra, são participantes da obra, e temos muito orgulho de dizer isso. Nós temos tantas igrejas aí grandes, de 100, 20, 200, 500 pessoas, mas são sempre 10 ou 5 que fazem a obra. Mas, quando nós trabalhamos para o Senhor, quando nós fazemos qualquer coisa para Deus, ou quando nós somos capazes de amar, perdoar, ter paciência uns com os outros, temos que deixar muito claro que não é nós, não é da nossa força, mas é do aperfeiçoamento do poder de Deus na nossa fraqueza. Eu vou ler mais uma vez esse versículo, porque é a resposta de Deus para a sua vida. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, irmãos, vamos nos gloriar ainda mais alegremente em nossas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre nós. Por isso, por amor de Cristo, vamos nos regozijar nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando somos fracos, é que então somos verdadeiramente fortes para a glória do nosso Deus e Pai. Irmãos, nesta noite nós cantamos 4 canções. Nós cantamos que buscar a Deus em primeiro lugar, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, vai nos garantir que esse Deus, né, supra todas as nossas necessidades. Não são todas as demais coisas que nos serão acrescentadas, mas todas as coisas de que necessitamos e dos quais o Pai sabe. Também falamos que se não fosse o Senhor na nossa vida, onde nós estaríamos, onde nós estaremos. Graças ao Senhor que esteve ao nosso lado, fomos libertos da morte eterna. Cantamos também que nós devemos
acalmar o nosso coração e nossas ansiedades, para buscar a Deus no silêncio, no meditar da sua palavra. Como eu falei domingo para os irmãos, o Espírito está dizendo aos nossos corações o que o Espírito tem dito a você. Medita sobre isso. Medita no silêncio, ore mais. Nós vimos isso também domingo, né? O sono dos fracos é aquele que não ora. Ore, medite, Deus fala ao seu coração. Saia desse turbilhão de pensamentos humanos, desse desespero que não leva a nada. E por fim, entender que muitas vezes nossos espinhos vão ficar conosco. Muitas vezes nossas fraquezas são importantes e necessárias para que fique evidenciada a glória e o poder de Deus na nossa vida. Amém, irmãos? Que o Senhor abençoe a todos. Foi mais um louvor e palavra nessa noite. Eu gosto muito desse modelo, porque podemos falar um pouco de cada texto e alimentar o nosso coração. Vamos orar nesta noite mais uma vez e encerramos com a oração dominical. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por essas mensagens celestiais que nos ensinam, que nos animam, que nos fortalecem o coração. Que cada mensagem aqui compartilhada possa impactar a vida dos nossos irmãos, Senhor. Ajuda-os nas suas fraquezas, ajuda-os nos seus espinhos, ajude-os nos seus desafios, ajude-os a meditar no silêncio da Tua Palavra. Ajuda-os, Senhor, a buscar sempre as coisas do reino em primeiro lugar e confiar em um Deus que supre todas as nossas necessidades. Ó Pai querido, te agradecemos porque se não tivesse sido o Senhor na nossa vida, nós não teríamos esperança e morreríamos nessa falta de esperança. Mas hoje temos vida, temos fé, temos o perdão dos nossos pecados garantido e temos o reino de Deus reservado para nós. Graças a Ti, graças à riqueza da Tua misericórdia. Nesta noite, Senhor, abençoa com uma porção especial aos irmãos que participaram deste culto. E continua conosco, Senhor, até o dia em que o Senhor nos chamar. Obrigada, Pai, pela Tua presença e pelo Teu Santo Espírito em nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, faça-se a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Não vamos esquecer disso. Irmãos, nos vemos domingo na IBD. Temos a IBD neste domingo, online, 10 horas, pelo Skype da igreja. E à tarde nossas programações seguem a partir das 12h30. Cada grupo aí sabe qual será o horário da sua programação. E nos vemos com todos 5h25 da tarde para adorar ao Senhor no culto principal. Amém? Fiquem com a paz de Deus que excede todo entendimento. Shalom.